vocês é a respeito disso. Porque nós entendemos, isso é uma frase que um escritor evangélico escreveu, que as pessoas estão preocupadas com a sua reputação, o que as pessoas vão pensar dele. Mas as pessoas, elas não estão preocupadas com o seu caráter, porque a sua reputação é o que as pessoas pensam de você. O seu caráter é o que Deus pensa de você. Entenda, querido, que nós vivemos, a Bíblia diz que existe uma nuvem de testemunha que está nos rodeando. E nós queremos sempre parecer bom à plateia. Nós queremos sempre mostrar que a nossa reputação é uma reputação boa. Mas quem sou eu quando ninguém está me vendo? Quem é você, Carlos, quando ninguém está te vendo? Quem é você, João, quando ninguém está te vendo? Quem é você, Maria, quando ninguém está te vendo? Na tua empresa você é uma coisa. No meio dos teus amigos, você é o descolado. Na sua igreja, você é aquela pessoa que todo mundo quer estar perto. Mas quem é você quando você está sozinho? Eu quero que você reflita hoje. E eu quero que você pense, quem sou eu? Sabe, irmão, eu quero mexer com a sua cabeça hoje aqui. Eu quero que você reflita e você pense, mas quem sou eu quando eu estou sozinho, dentro de um quarto de hotel, assistindo televisão sozinho? Será se aquele programa que eu estou assistindo, eu assistiria perto de outras pessoas? Quem sou eu quando eu estou sozinho dentro do meu carro? Será se eu seria essa mesma pessoa que eu estou sendo dentro do meu carro, eu seria diante da plateia? Quem sou eu quando não existe nenhum olho me olhando, quando não existe nenhum holofote, quando não existe ninguém perto de mim? Quem sou eu quando ninguém está me vendo? E você pode pensar, mas pastor, mas por que o senhor está pregando esta passagem? Porque hoje eu quero falar com vocês sobre caráter. Porque o que Deus quer ver em você é o seu caráter. E Deus está olhando para você não como os homens estão olhando para você. Deus está olhando para você e Ele quer ver se você tem o mesmo caráter que você tem aqui na igreja, lá dentro da sua casa. Ele quer ver se você tem o mesmo caráter que você tem diante das pessoas, quando você está somente sozinho. Porque nós entendemos, meus amados, à luz da Bíblia, que quando nós somos uma liderança, e eu sou uma liderança espiritual, a gente fica muito preocupado com o nosso testemunho. É verdade. A gente fica muito preocupado com o nosso testemunho, de como nós estamos sendo vistos pelas pessoas, pelos vizinhos, pela igreja. Nós, muitas das vezes, nós vivemos em um mundo de teatro. Como assim, pastor? Às vezes estamos sendo um personagem que quando nós estamos sozinhos, nós não somos aquela pessoa. E Deus está falando hoje com você. Porque Deus não quer que você viva de um teatro. Deus não quer que você apenas seja aquela pessoa que as pessoas olham e dizem, oh, que bênção. Mas dentro da tua casa, você é uma pessoa depressiva, sozinha. Dentro da tua casa, você vive uma guerra interna. Dentro de você, você é uma pessoa que você ainda não se encontrou. Você está hoje aqui, na frente de todo mundo, quem te conhece diz, ele é o cara. Essa daí é gente boa demais. Mas ninguém sabe quantas das vezes você está chorando sozinha, dentro da tua casa. Ninguém sabe as guerras internas que você está vivendo.
Ninguém sabe a vida dupla que você está vivendo, porque você não consegue se libertar de um pecado. Você não consegue se libertar de algo que está oprimindo a tua vida, que está oprimindo a tua história, os teus sentimentos, as tuas emoções. E quando alguém pergunta de você aí fora, está tudo bem? Você diz, está tudo bem. Você é uma outra pessoa na frente das pessoas, mas quando você fica sozinha, quem é você? Quem é você quando está só? E sabe, falando de caráter, é um popular antigo isso, que o caráter é aquilo que ninguém está olhando para você. Esse é o caráter. É quando ninguém está olhando para você, esse é você. Você precisa hoje entender que Deus, Ele está falando com você porque Ele não quer que você viva uma vida de aparências. Uma vida onde você sempre vai estar se cobrindo, se escondendo dos traumas que você está levando dentro de você. Da vida errada que você acompanha na sua vida interna. Mas Deus hoje, Ele quer que você abra o seu coração. Ele quer que você acorde. E Ele está hoje dizendo para você, eu quero que você seja o que você está sendo aqui na minha casa, sozinho. Eu quero que você reconheça que eu sou o Senhor da tua vida. Eu quero que você reconheça que eu sou o Senhor dos teus momentos de solidão, dos teus momentos de dificuldade, dos teus momentos de lutas internas que você está passando dentro de você. Sabe, amados, olhando à luz da Bíblia, eu vejo alguns homens que eles não eram aquilo que eles pregavam no meio da plateia. Você vai olhar ali, você vai ver quem? Você vai ver Elias. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Você vai ver um dos homens conhecido na Bíblia, que escreveu 5 livros na Bíblia. Este homem, meus amados, foi considerado na Bíblia um dos maiores profetas, Moisés. Se você vê a história de Moisés, ele era um gigante espiritual. Eu vou pedir para o amado colocar aqui para mim agora. Êxodo capítulo 2, versículo do 11 ao 15. Mas se você olhar para esse texto agora, que vai ser mostrado aqui no telão, você vai ver que Moisés não era nada daquilo que ele estava falando. E antes de Moisés ter um encontro com Deus, lá no Monte Horebe, ele era o quê? Príncipe do Egito. Ele era o quê? Neto de Faraó. Neto adotivo. Era um homem respeitado. Mas olha o que a Bíblia diz, queridos. Olha o que a Bíblia diz. E aconteceu que naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos. Quem eram os seus irmãos? O povo de Israel lá. E atentou para as suas cargas. E viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e se escondeu na areia. Pode continuar. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto, por que feres o teu próximo? O qual disse, quem tem te posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Agora você leu aqui o texto, sabe qual é a moral da história? Moisés foi lá,
viu seus irmãos sendo massacrados por um egípcio. O que ele fez? Antes de tomar uma ação, a Bíblia diz que ele olhou para um lado e olhou para o outro. Quando ele viu que não tinha ninguém, que ele estava só, ele pegou e matou o egípcio. Agora a pergunta que eu faço para você: se tivesse testemunhas ali, Moisés mataria o egípcio? Mataria? Não. Por que ele matou? Porque ele estava só. Esse era o caráter dele naquele momento. Mas se tivesse alguém ali, ele não teria tomado essa atitude errada. Ele não teria assassinado um homem. E sabe o que a Bíblia, ela é tão tremenda e ela é tão fiel? Porque a Bíblia diz o seguinte, meus irmãos: nada há em oculto que não haja de ser revelado. Quem crê, diga glória a Deus. Eu me lembro de uma história que meu avô me contava quando eu era menino, que quando Moisés mata o egípcio, está na Bíblia, ele enterra, né? Ele enterra. Só que a Bíblia diz: nada é oculto que não haja de ser revelado. De repente Deus, não, é oculto, é pecado, vou revelar. Deus sopra um vento. E quando Deus sopra um vento, meu avô contava essa brincadeira, mas é real isso, né? Parece os dedinhos do egípcio que estava morto. E descobriram que haviam matado um egípcio. Se você não está entendendo, entenda que quando Deus quer trazer à tona a tua vida, Ele manda o vento, Ele tira a areia do caminho. Mas Ele mostra que existe algo na tua vida que precisa mudar. Mas Ele mostra que existe algo na tua vida que precisa de um agir não só de Deus, mas de uma atitude da sua pessoa. Sabe, amados, olhando para a história de Moisés, muitas vezes nós agimos da mesma forma. Se não tiver ninguém vendo, eu vou fazer. Se não tiver nenhuma testemunha, eu vou praticar. Porque não tem ninguém olhando. Muitas das vezes nós se encontramos nessa mesma situação, aonde Moisés matou porque não tinha testemunhas. E quantas vezes nós estamos vivendo uma vida de pecado, uma vida errada diante de Deus, porque dizemos: ninguém está vendo, não tem testemunhas, ninguém está olhando. Sabe o que a Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 16? Que há um nome de Deus conhecido como El Roi. Este nome conhecido como El Roi quer dizer o Deus que tudo vê. Diga para o teu irmão que está do seu lado: o Deus que tudo vê. O que o homem não está vendo, Deus está vendo. Você pode pensar: não, pastor, ninguém está vendo, mas Deus está olhando. Deus está olhando o que você é quando está sozinho. Deus está olhando se você tem caráter. Deus está olhando se você é fiel a Ele quando está sozinho. Deus está olhando se você tem uma vida voltada a Ele quando está sozinho. E você pode pensar: não, mas está tudo bem, porque a Bíblia diz que Deus é misericórdia. Glória a Deus. Mas se você olhar no livro da Bíblia, você vai ver quanto Deus mostra a visão a João, o discípulo que ele mais amava no Apocalipse. E ele fala das cartas de Laodiceia e de Tiatira. Ele chega a falar que Deus, ele estava tolerando por enquanto o pecado de alguns por misericórdia, mas chegaria um momento que Deus iria castigar. Chegaria um momento que Deus iria
puxar o tapete. E quando eu falo isso, meus amados irmãos, não adianta a gente cobrir o nosso pecado. E falando a respeito disso, eu olho a vida de Jacó. Quem conhece a história de Jacó? Levante a mão aqui. Quando eu olho na Bíblia e vejo a vida de Jacó, eu vejo um homem, meus amados irmãos, que passou um processo difícil. Se você olhar, é tremenda a história dele. Por quê, pastor Maurício? Ele passou um processo, primeiro, amado, ele teve que enganar o irmão dele. Ele teve que enganar o pai dele, ele enganou o pai dele, misericórdia. Ele mentiu para o pai dele. Ele foi falso para o pai dele. Meus irmãos, Jacó teve que fugir, consequência também do pecado. Jacó foi para o deserto, consequência do pecado. Jacó, meus irmãos, ele foi enganado pelo seu sogro, consequência do pecado. Jacó estava só apanhando. Só que quando Jacó decide voltar para sua terra, antes de ele voltar para sua terra, ele tem um encontro com um anjo. E quando ele encontra aquele anjo, é interessante que a Bíblia fala que ele começa a brigar com o anjo. Ele briga com o anjo. Mas pastor, por que ele estava brigando com o anjo? Ele estava brigando com o anjo porque ele precisava de uma mudança na vida dele. E ele começa a brigar com o anjo porque o anjo queria ir embora. Ele disse, você não vai embora não. Eu vou te segurar até tu me abençoares. Eu vou te segurar até tu mudar a minha vida. Tu não vai sair daqui de jeito nenhum. Aí o anjo olhou para ele. Eu disse, você não vai desistir não? Não vou. Então, você quer mudar de vida? Quero. Então me diga, qual é o teu pecado? Jacó, qual é o teu pecado? E o que ele fala? Meu nome é Jacó. Eu sou enganador. Eu sou mentiroso. Eu enganei meu pai. Eu enganei meu irmão. Eu estou vivendo debaixo de maldições na minha vida. Ele confessou. Diga para o irmão que está do teu lado, todo pecado tem nome. Está devagar, diga para ele, todo pecado tem nome. Sabe que o pessoal gosta de pedir perdão de Deus? Como é que o pessoal gosta de pedir perdão de Deus? No atacado. Você sabia disso? Ele dobra o joelho e diz, Senhor, perdoa todos os meus pecados, amém. É fácil assim, né? Glória a Deus. Mas todo pecado tem nome. E que Deus traga lembrança ao pecado que está oprimindo a tua vida. Ah, mas Deus não precisa disso. Ah, mas tu precisa pecar. Tu precisa fugir dos propósitos de Deus. Não. Deus está falando para você, você precisa confessar o teu pecado. Você precisa abrir o teu coração. Parece até que eu estou no encontro com Deus aqui. Agora, nem era isso que eu ia falar. Você precisa dizer para Deus, Deus, eu tenho vivido uma vida oculta, uma vida errada. Eu estou vivendo com prostituição na minha vida. Eu estou vivendo debaixo de adultério. Eu estou vivendo debaixo de mentira. Eu uso droga escondido. Eu estou vivendo debaixo de engano. Aí Deus chega contigo e diz para você, meu filho, se tu confessares, eu vou te perdoar. Eu vou mudar a tua vida. Eu vou arrancar este fardo pesado que está no teu ombro. Porque existem pessoas que não estão andando, elas estão se arrastando devido ao fardo do pecado que está pesado na sua vida. Aí eu faço uma pergunta novamente: quem é você quando ninguém está vendo? Arabassuri cantaramandarabaciá. Você é aquela pessoa que muitas das vezes ninguém está vendo. Eu vou tomar essa cachaça. Alabaraga sóbria.
Eu vou tomar essa cachaça porque ninguém está vendo. E você fica embriagado em casa, fica igual um louco em casa. Aí o Senhor está dizendo hoje para você: quem é você? Deus quer te mudar. Deus quer te transformar. Deus quer fazer de você um novo homem e uma nova mulher. E quando eu falo isso, eu falo de caráter. O caráter de Deus na sua vida. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sabe que hoje Satanás, ele tem enganado muitas pessoas. Que existem pessoas que elas estão na igreja, mas elas não permanecem na igreja, porque elas não conseguem cair na realidade. Quem sou eu? Eu preciso mudar. Esse eu, que quando eu estou sozinho, eu não sou um verdadeiro cristão. E ela fica pouco tempo, porque logo ela sai, logo ela se desvia, logo ela deixa os caminhos do Senhor, porque esta pessoa não consegue se encontrar, não consegue acordar para a vida e dizer: não, eu preciso ser um cristão aonde eu estou, em qualquer lugar que eu estou, eu preciso ter o caráter de Cristo na minha vida. Eu quero deixar um ponto para a sua vida hoje. Não viva em função da vigilância dos homens. Guarde isso. Não viva em função da vigilância dos homens. E quando eu estou falando disso, eu estou falando de caráter. Eu estou falando de valores no íntimo. Porque nós entendemos que existem pessoas que são mal, mas diante dos homens querem ser boas. Desculpe, mas é uma verdade. Existem pessoas que são monstros. Desculpe, pastor, é forte. Mas na frente de pessoas querem ser heróis. Aí Deus está falando com você hoje, para que você faça uma distinção, que você deve se preocupar com a tua reputação, sim, porque a Bíblia diz no livro de Provérbios que mais vale um bom nome do que muita riqueza, mas acima de tudo a tua reputação, ela tem que fluir do teu caráter. A tua reputação não tem que fluir somente do que você estudou, do que você aprendeu, mas ela tem que fluir do teu caráter. É por isso que Jesus, ele chega bem profundo. Glória a Deus. Cadê o glória a Deus da igreja? Meu Deus. Jesus chega tão profundo, ele disse assim: a árvore você conhece pelo quê? Pelo fruto. Quando Jesus ele fala isso, ele está dizendo que você não vai conhecer a árvore pelo dom. Não, é pelo fruto, pelo testemunho, pela atitude, pelo caráter que ela tem. Eu já vi gente, amado, e nessa caminhada, não se escandalize, porque eu me escandalizei uma vez, hoje eu não me escandalizo mais, mas eu me escandalizei quando eu era bem novo. E eu conheci um pregador, e ele chegava na igreja, ele orava e os cânceres, as doenças, as pessoas vomitavam as doenças, era uma coisa extraordinária. E eu, quando eu vi um homem de Deus muito usado, eu já ficava perto dele. Eu digo, eu vou, e cheguei, fiz amizade com ele, e ele disse: varão, eu quero que você carregue a minha mala. Eu digo, eu carrego, não tem problema não. Carreguei a mala do homem. Ele ia pregar, eu carregava a mala dele. E eu lembro, meus amados, que ele foi para uma viagem. E entramos dentro de um barco, lá no Amazonas, viagem de 2 dias dentro do barco. Ele disse: varão, eu quero uma suíte, que lá você fica no barco, tem a suíte, só que a suíte é muito cara. E tem uns lugares que você coloca a rede, né? No Amazonas. Ele queria a suíte. Vou para a suíte. Meus amados, aquela viagem foi uma viagem que eu me escandalizei. Porque eu vi quem era aquele homem que estava comigo. Era um homem carnal. Um homem prostituto. Um homem que não era aquilo que pregava. E eu dentro de mim, eu disse: meu Deus, o que é isso? E na minha cabeça eu comecei a pensar: mas como é que Deus faz milagre através desse homem?
Como é que Deus usa? Hoje eu já entendo a maturidade cristã, eu entendo tudo. Mas eu não consegui compreender como é que aquele camarada, bandido, sem vergonha, orava e as pessoas eram curadas. Aí depois eu comecei a estudar a Bíblia e o Espírito Santo falou comigo: meu filho, o dom eu não tiro, dom eu entrego. Se ele está em pecado ou não, olha para a palavra. Eu fui para a palavra, o Espírito Santo chegou comigo e disse assim: olha o que a Bíblia diz. Profetizamos em teu nome. Naquele grande dia Deus vai dizer: não te conheço. Curei em teu nome. Não te conheço. Ah, mas eu preguei em teu nome. Não te conheço. Eram pessoas que não tinham relacionamento com Deus. Eram pessoas que eram só vida de aparência, que não tinham intimidade com Jesus, que eram estrelas. E eu fico vendo hoje por aí muitos pregadores que não tem tempo de buscar a Deus, de consertar a sua vida, vive pregando, mas a sua vida ele não tem um tempo nem de fazer um peniel, nem de confessar os seus pecados e dizer: Deus, muda a minha vida. Eles acabam sendo estrelas, perde o foco, que o foco é o céu. E quando eu falo que o foco é o céu, meus irmãos, eu estou dizendo para você, meu amado, que você precisa hoje entender que Deus não quer que você seja uma bênção só para o irmão que está do teu lado, ou só para o irmão que está da sua esquerda ou direita, mas Deus ele quer que você seja uma bênção dentro de casa. Quando você está sozinho, Deus ele quer que você tenha caráter. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Você é a luz. Você é a luz por onde você anda e até dentro da tua casa. Ah, pastor, minha luz está apagada. O Espírito Santo quer acender ela hoje. Deus quer que você seja a luz. Eu, às vezes, dentro da minha casa, eu me preocupo, eu fico pensando: meu Deus, os meus filhos, eles precisam me ver como luz. Às vezes, perto dos meus amigos, eu me preocupo, os meus amigos precisam me ver como luz. Mas a Bíblia diz que eu não só tenho que ser luz, a Bíblia diz que eu tenho que ser sal. Diga para o irmão que está do seu lado: você tem que ser sal. Agora diga para o irmão que está do seu lado: você tem que ser sal para gerar sabor. Amém? Eu acho que eu sou sal grosso, irmão. Que às vezes eu falo, o irmão não gosta. Mas nós temos que ser sal. Sal da terra. Nós precisamos, meus amados irmãos, entender que Jesus, quando ele veio à terra, ele chegou e uma das coisas que ele mais bateu. Quem foi em que Jesus mais bateu? Nos fariseus, nos saduceus, nos escribas. E quando ele fala que nós tínhamos que ser luz, em Mateus 5,16 fala isso. Ele falou para os fariseus, porque os fariseus diziam assim, ó: nós dizimamos. Mas dentro da sua casa eles eram outra coisa. Nós jejuamos 3 vezes ao dia. Mas dentro da sua casa eles eram outra coisa. Nós não faltamos culto, sinagogas, né? Mas dentro da sua casa eles eram outra coisa. Cristo comparou eles como sepulcro caiado. Cristo disse que eles eram sepulcro caiados, que eles eram mortos espiritualmente. Eu quero que você leia um texto da Bíblia, coloca ali, querida, Colossenses capítulo 3, versículo 22 ao 24. Olha só o que a Bíblia diz: vós servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens.
sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Olha só, querido, a Bíblia diz que nós devemos obedecer aos homens, aos nossos senhores nessa terra. Mas a Bíblia, ela, numa frase desse texto, ela declara algo tremendo, que nós não somente devemos agradar a eles quando eles estão nos vendo. Você está entendendo? Não agrade a eles só quando estão vendo. Aí você olha assim, na frente do teu chefe, né? Você é o melhor chefe do mundo. Quando está por trás a tesoura, meu chefe está aqui. Sabe do que eu estou falando? Mas não fala isso não, tá, chefe? Sabe o que acontece hoje em dia, meus irmãos? Existem pessoas que chegam com o pastor, meu melhor pastor, minha melhor pastora, te amo, querida. Mas quando vira as costas, detona, quebra. Aí você vê quem é essa pessoa quando está sozinha. Aí você conhece quem é essa pessoa quando ela está sozinha, uma pessoa rancorosa, invejosa. Tem isso, pastor? Tem. Ciumenta. Pastor não pode comprar um carro novo. Comprou um carro novo, está roubando a igreja. Pastor trabalha, querido. Mas os invejosos, eles não têm o que fazer na vida. Eles são levados por sentimentos malignos dentro do seu coração. Mas a Bíblia está dizendo que eu tenho que evitar o mal. E a Bíblia está dizendo que eu tenho que me dedicar para fazer o bem, até quando ninguém está olhando para mim. Quando ninguém está olhando para mim, eu tenho que fazer o bem. Agora eu vou falar de um homem, irmãos, que eu me identifico muito com esse homem na Bíblia, José. Quando eu olho para a história de José, eu vejo o cara tem caráter. Você vai ver José na Bíblia, meus irmãos, você vai ver que o homem é de Deus. Coloca aí, querida, Gênesis 39, versículo do 7 ao 12. Atente ao caráter desse homem aqui, ó. Atente ao caráter desse homem. Eu vou lhe falar duas verdades importantes em cima desse texto. Gênesis 39, versículo do 7 ao 12. E aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Ó cobra, né, que ele quis dizer, né? Entregou à minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus? E aconteceu que falando ela cada dia a José, não lhe dando ele ouvido para deitar-se com ela, estar com ela, sucedeu que num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço, nenhum dos homens da casa estavam ali. Então ela pegou ele pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. Ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Irmãos, a atitude de José aqui nos revela algo muito importante. A primeira coisa que eu vejo neste homem, este era macho. Homem. Porque se ele se preocupasse com a sua reputação, ele tinha ficado com essa mulher. Mas ele não se preocupou com a sua reputação diante dos homens. Mas ele se preocupou com o seu caráter que ele tem diante de Deus. E se você olhar bem profundo, o primeiro ponto que eu vejo aqui, ele se recusa a deitar com ela. Ele se recusa a deitar com ela. E quando eu vejo ele se recusando a deitar com ela, isso se chama o quê? Integridade, temor de Deus.
Mas ninguém está vendo. Ele até fala, o teu marido não sabe quem ele deixou em casa. Ele está dizendo que ela era uma cobra. Espírito de Jezabel. Mas eu o respeito, e eu também não posso pecar contra o meu Deus. Olha só, ele era um verdadeiro cristão, e você tem que ter isso dentro de você. Eu não posso, porque os olhos de Deus estão aqui. Deus está me vendo. A segunda coisa que ele fez, ele evitava ficar perto dela, ele fugia dela. Tanto é que ele fugiu e ela pegou, rasgou sua camisa. Quando ele faz isso, o que ele demonstra? Ele reconhece que ele é frágil. Ele reconhece que ele é carne. E que se ele ficasse, ele poderia cair. Mas com a sua fragilidade, o que ele faz? Ele foge da aparência do mal. Ele foge daquilo que estava destruindo ele. Ele foge daquilo que estava acabando com a vida dele. E hoje o Espírito Santo manda dizer para você: fuja daquilo que está acabando com a tua vida espiritual. Fuja da aparência do mal. Fuja daquilo que está te destruindo. O Espírito Santo está falando com você nesta noite, porque Deus te ama, Deus tem uma obra na sua vida, e Ele está dizendo, enquanto você ficar perto, você vai cair, você vai desabar, mas quando você fugir, Deus vai te ajudar. Deus vai te sustentar. Aí sabe o que a Bíblia fala, meus irmãos? A Bíblia diz que quem brinca com fogo se queima. Você sabia disso, que tem na Bíblia isso? Tem. O livro de Provérbios fala isso. Provérbios capítulo 6, versículo 27 e 28 fala sobre isso. E sabe que existem muitas pessoas que estão brincando com fogo e estão se queimando. Existem muitas pessoas que estão brincando de ser crente, estão cada vez mais longe da essência, longe do caminho, longe da presença de Deus. Faça igual José. José lhe disse: eu não posso cometer um pecado tão perverso contra o meu Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Que ele sabia que os olhos de Deus estavam sobre ele. Você sabe que os olhos do Senhor estão sobre você? Você sabe que Deus está vendo você, a sua atitude, os seus passos, a vida que você está vivendo. Você sabe como você está vivendo hoje, Deus está vendo e Ele está dizendo: eu não aceito que você seja assim. E você também não deve aceitar. O Espírito Santo está dizendo hoje: acorde, desperte dessa realidade que você está vivendo. Porque o Deus que tudo vê, o El Roi, Ele está vendo você. O Deus que tudo vê, Ele está olhando você. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Ele tem os olhos como chama de fogo. Você sabe o que a Bíblia quer dizer isso? Olhos como chama de fogo? Tudo tem um significado. Eu sou um estudioso de escatologia, graças a Deus. E quando a Bíblia fala olhos como chama de fogo, Jesus tem os olhos como chama de fogo. E olhos como chama de fogo Ele tem para o pecado. Então, para o pecado, meus amados irmãos, Ele tem os olhos como chama de fogo. Para aquele que está vivendo uma vida errada diante de Deus. Você sabe o que é interessante? Que existem muitas pessoas que não se importam com isso. Chegou uma vez um profeta, eu já falei isso para os irmãos, mas vou falar novamente. E ele chegou comigo e entregou uma profecia meia carnarébia. E eu creio que Deus fala, porque Deus nos usa também, e usa muito profeta aqui nessa casa, tem profeta na casa. E eu falei para ele: varão, me perdoa, eu não acredito na tua profecia. Primeiro, porque não condiz nada com o que eu estou vivendo. Segundo lugar, porque tu estás vivendo uma vida errada. Andas em motel, andas em balada, e tu queres profetizar na minha vida, conserta o teu altar diante do Senhor. Ele não aceitou.
toma uma posição diante de Deus. Aí quando alguém ouve, não, eu não vou fazer isso, porque Deus me quer do jeito que eu sou. Deus te ama do jeito que você quer, mas Deus não quer que você viva do jeito que você está vivendo, porque a Bíblia diz, meus irmãos, em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que nós vamos prestar conta diante do Senhor. E quando nós olhamos para a realidade bíblica, que nós vamos prestar conta diante do Senhor, nós temos que entender que Deus está olhando para a nossa vida. E se você não prestar conta aqui nessa terra, naquele grande dia, você vai prestar conta diante do Senhor. Eu quero que você reflita nesta noite, porque tudo será descoberto. Tudo será descoberto. Ah, pastor, o senhor está brincando. Eu vou contar uma história para vocês, irmão. Essa história que eu vou contar é verídica, de um pastor de uma grande igreja. Surgia muitos boatos na igreja a respeito desse pastor. E a liderança, que amava muito o seu pastor, queria ajudá-lo. Pastor, está surgindo esse boato aqui. É verdade? Não, meu irmão, não é verdade, está tudo bem. E a liderança insistia com ele, pastor, diga para a gente, por favor, a gente quer ajudar o senhor, se o senhor está vivendo uma vida errada, nós queremos ajudá-lo, porque o senhor é o nosso líder. Não, está tudo bem. Eles disseram, a gente não queria chegar a esse ponto, pastor. Pegaram um computador, ligaram o computador, colocaram o vídeo da vida do pastor fazendo algo errado dentro da igreja. E aí foi descoberto quem ele era. Por isso que a Bíblia diz: nada há em oculto que não haja de ser revelado, e nem coberto que não haja de ser conhecido. Eu lembro quando a gente estava lá no Itopava Norte, da nossa igreja lá, veio um pregador pregar, e eu não deixei de pregar. Fiquei tremendo aquele dia. Eu estava no altar, quando ele senta do meu lado, o Espírito Santo disse, não deixa ele pregar. Eu disse, misericórdia, o cara veio lá de, acho que Camboriú, Itajaí. O Espírito Santo disse para mim, não deixa ele pregar. Aí eu disse, Senhor, por quê? Ele está em pecado. E eu chamei ele, varão, vamos ali na salinha conversar comigo. E ali meio com medo de falar isso para ele, varão, eu tive uma revelação de Deus. O Espírito Santo dizia para eu não deixar você pregar que você estava em pecado. Ele abaixou a cabeça e disse, eu estou, pastor. Ore por mim. Nós precisamos, meus irmãos, entender que Deus, Ele não está preocupado com a tua aparência. E eu continuo pregando isso aqui. Deus não quer saber a roupa que tu está vestido. Mas Deus quer saber quem você é quando está sozinho. Deus quer saber quem é você quando ninguém está vendo você. Quando ninguém está olhando para você. Quem é você, Wanderson? Quem é você, Maria? Quem é você, Gerson, quando ninguém está vendo você? O Espírito Santo está falando hoje, sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus, Ele revela todas as coisas. Eu quero que o amado coloque aqui um texto da Bíblia. Livro de Naum, capítulo 3, versículo 5. Olha só o que a Bíblia fala a respeito dessa nação. Naum capítulo 3, versículo 5. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos. Olha só. Levantarei a tua saia. Olha só. Sobre a tua face. E às nações mostrarei a tua nudez, aos reinos a tua vergonha. Que palavra forte. Deus estava falando com a igreja de Nínive, que queria manter algo oculto, que Deus iria expor a vergonha deles. Porque a Bíblia, ela continua falando, nada é em oculto que não haja de ser revelado. Quem é você
quando ninguém está lhe vendo. Sabe, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo também a história de um homem chamado Elias. Você sabe Elias? Conhece a história de Elias, o maior pregador? Fez uma escola de profeta, homem usado por Deus. Mas Elias enfrentou 450 profetas de Baal, mais 400 de Azera. A Bíblia diz, amados, que Elias enfrentou o rei da época. Mas quando ele ficou sozinho, 2 Reis, aliás, 1 Reis, capítulo 19, fala isso. Quando ele ficou sozinho no deserto, o que aconteceu com ele? Ele pediu a morte. Quem era o valentão agora? Quando ele estava sozinho, ele disse, Deus me mata, estou com medo. Na frente das pessoas ele era um guerreiro, um espadachim. Um homem que orava e o fogo descia. Mas quando estava só, pedia a morte. Deus conforta, manda o anjo dizer para ele não desistir, que a caminhada dele era longa na terra. Mesmo assim ele não queria mais viver. Aí eu olho para a vida de um grande homem de Deus, conhecido na Bíblia como Paulo. Paulo, escritor de vários livros da Bíblia. Você vai ver que a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, que lhe incomodava. E quando ele estava sozinho, esse era crente, meus irmãos. Quando o espinho na carne batia, a tentação batia, a luta batia, ele orava. Ele buscava a Deus. Ele dizia, Deus, me ajuda porque está difícil. O que Deus falou com ele? A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Paulo entendeu, Paulo era crente. Quando eu penso que estou fraco, é aí que eu sou forte. Então eu não vou deixar essas lutas internas me vencer. Eu vou ser forte na presença do meu Deus. Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou pedir para você fechar os teus olhos. Você pode fechar os olhos comigo? Espírito Santo está aqui. Eu pergunto novamente de você com os olhos fechados. Quem é você quando ninguém está vendo? E essa pergunta não é o pastor Maurício que está fazendo. Essa pergunta é o próprio Deus que está fazendo. Quem é você quando os olhos humanos não estão lhe olhando? Eu sou uma mulher amargurada, pastor. Eu sou um homem doente. Eu tenho doenças na minha mente. Eu sou um homem controlado por instintos malignos. Eu sou uma pessoa que vivo vendo coisas erradas. Quem é você quando ninguém está olhando e Deus está dizendo, filho, eu morri na cruz do Calvário por você para mudar a tua vida. E eu vim hoje aqui usar a boca desse vaso para dizer para você que eu não quero que você seja uma pessoa deprimida, doente, uma pessoa que não consegue controlar os teus instintos, mas eu quero te ajudar a ter um caráter de Cristo na tua vida. Eu falei para vocês no início da mensagem, já estou encerrando. Eu falei para vocês no início da mensagem que todo pecado tem nome. E que quando Jacó confessou o seu pecado, sua vida foi mudada. Sabe o que Deus está mandando te dizer? Reconheça que quando você está só, você não é a mesma pessoa que você está sendo aqui.
E eu estou confrontando você porque Deus está mandando eu confrontar você com muito temor. Você sabe que eu sou um pregador de fogo, de pular, de sapatear, mas o Espírito Santo está mandando confrontar você hoje e dizendo para você, você precisa hoje entender que eu quero ser o Deus da tua vida quando você está sozinho. E sabe o que o Senhor está dizendo? O Espírito Santo está falando comigo aqui, está dizendo, meu filho, diga ao meu povo, que aqueles que vierem à frente, aqueles que se humilharem na minha presença, e aqueles que tomarem uma atitude, eu vou mudar a história e o rumo da vida deles. Ô valente de Deus, você que está aí, no teu canto. Ô mulher de Deus, você que está aí, de olhos fechados. Homem, você que está aí, Deus está falando contigo. Eu quero que tu venha aqui na frente, que eu quero orar por você. Espírito Santo está chamando você hoje. Quem é você? Quando ninguém está te vendo. O rabarabassuri, candarabaragasuri, andaramaia. Eu não vou forçar, porque quem Deus está tocando está vindo. Deus está chamando você para ser uma pessoa diferente. Deus está chamando você para ser uma pessoa transformada. Não são títulos externos que vão levar você para o céu. Mas é o teu caráter transformado por Deus que vai levar você até o reino de Deus. E hoje Deus está chamando você aqui neste lugar. Porque que Deus quer que você seja uma pessoa diferente. Uma pessoa mudada. Quero convidar minha esposa aqui no altar, ela vai orar comigo. Se tem mais alguém, vem aqui correndo. Quem é você quando ninguém está vendo? Você tem esse mesmo caráter? Você tem essas mesmas atitudes cristãs? Passa aqui para minha esposa. Glória a Deus. Pai, nós queremos nos humilhar nessa hora. Senhor, nós estamos diante da Tua face, diante da Tua presença, Senhor. Queremos nos arrepender, Pai. Pai, se existem mais pessoas, Senhor, toca agora. Não permita, Senhor, que nenhuma amarra impeça o Teu agir, Senhor, na vida dos meus irmãos nessa noite. Não permita que nenhuma cadeia, que nada, nenhuma vergonha, nenhuma reputação venha impedir, Senhor, do Teu agir na vida dos meus irmãos. Pai, tira e desamarra, Senhor, todo laço. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos por aquele, Senhor, que reconhecem, Pai, reconhecem que precisam de Ti, reconhecem, Senhor, que às vezes quando estão sozinhos não são aquilo que o Senhor os chamou para ser. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nos arrepender nessa noite e dizer, Senhor, que o Senhor é o dono da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, começa a trabalhar nos corações, começa a trabalhar, Senhor, no coração de cada um, Pai, que está aqui na frente, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar e que o Senhor possa, Deus, trazer a memória agora. Todas as coisas, Senhor, que o Senhor não se agrada na vida deles, ou aquilo, Senhor, que eles têm vivido, as dificuldades da vida, Pai. Que o Senhor possa entrar com providência nessa noite. Pai, em nome de Jesus, aquilo que é a fraqueza, aquilo que é a necessidade, Senhor, aquilo que eles não conseguem sozinhos, Deus, aquilo que eles não conseguem fazer sozinhos com a força do seu braço, Pai, que nessa noite o Senhor possa ser a força necessária, a força, Deus, na vida deles, para que eles possam
possam vencer as barreiras, para que eles possam vencer as dificuldades, vencer as circunstâncias. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha com graça e com favor, Pai, sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem prendido, tudo aquilo que tem, Senhor, sido dificuldade na vida dos meus irmãos, Pai, que nessa noite o Senhor possa liberar a tua graça, que o Senhor possa liberar o teu favor sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Levante as mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Eu quero pedir agora, Senhor, em nome de Jesus, que esses homens e mulheres que vieram aqui na frente, eles venham viver, Senhor, uma vida diferente. Não uma vida, Senhor, de escravos espirituais, quando estão sozinhos, mas uma vida de homens e mulheres libertas, homens restaurados, homens impactados pela tua presença, homens impactados pela tua glória, pela tua unção. Eu quero te pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito, Pai, venha, Senhor, mudar a história dos teus filhos, em nome de Jesus. Se coloque em pé. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar, querido. Eu vou pedir para os irmãos, segure a mão do seu irmão. Segure a mão do seu irmão. Fecha teus olhos. Com gemidos que palavras Fecha teus olhos. não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença em meu ser. Deixa Deus trabalhar. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor, É verdade, do que errar. Deus está mudando a tua vida. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Aleluia. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Oh, Jesus, a ti confesso,